Ontem eu estava na sorveteria de um conhecido meu e eu encontrei lá um irmão em Cristo, gente boa ele, a gente sempre quando se encontra bate um papo. E ontem começamos a bater um papo e a gente, como ele é músico, ele toca alguns instrumentos e tal, ele me perguntou como é que um músico que vive, vive de música e toca no secular, como é que ele consegue conciliar, entendeu? Esse trabalho secular, da música secular, com a vida cristã. Aí eu comecei a dar exemplo a ele e eu usei aquele texto de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, que Jesus fala: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura." E eu mostrei para ele que uma das definições da palavra mundo é a totalidade das coisas que pertencem ao mesmo domínio. Ou seja, mundo do crime é tudo que é relacionado ou relativo ao crime. Mundo do esporte, tudo que é relacionado ou relativo ao esporte. A palavra mundo tem vários significados. E mundo da música, ou da arte, mundo da música é tudo que é relacionado ou relativo à música. Eu usei esse texto para dizer que Jesus estava dizendo: vá ao mundo sociológico, cultural, mundo dos esportes, mundo da música, vá a esses mundos, e pregue o evangelho, a boa notícia. O evangelho é a boa nova, a boa notícia. E a boa notícia é que Deus estava em Cristo, se reconciliando com o mundo e não imputando aos homens os seus pecados, mas de graça nos deu a salvação. De graça, não precisa pagar nada, nem um dízimo. E eu estava explicando a ele que a gente tem que entrar no mundo do esporte e mostrar que pode praticar um esporte sem mentiras, sem desonestidade, sem rivalidade, entendeu? Que a gente pode entrar no mundo da música e mostrar, pregar o evangelho lá com uma boa letra, uma letra que fala de amor, do fruto do Espírito, que é a justiça, a paz, a alegria, entendeu? Comecei a mostrar isso. E aí ele, não entendendo nada, eu dei até exemplo que... Aí ele, não entendendo nada, ele disse assim: Gerson, eu discordo do cristão ele tocar música do mundo, ele tocar pro mundo. Eu discordo disso, ele falou, porque Deus tem ciúmes e tal. Deus é ciumento. Ele diz assim: você é meu e tal. E aí ele começou um pouquinho a dar exemplo dos ciúmes de Deus e tal. Como eu estava um pouco apressado, ele também queria sair. Eu cortei ele, eu falei: irmão, só pra gente não gastar muito tempo nessa questão de ciúme, só pra gente se entender e você falar de acordo com o que eu tô falando, eu também discordo, porque eu sei que ele não entendeu o que eu falei e ele ia falar outra coisa. Eu falei: eu também discordo de você trocar pro mundo. Eu também discordo de você tocar música do mundo. Só que o que significa mundo pra você? Qual a sua definição de mundo? Entendeu? Porque se for para tocar por mundo da prostituição, como música de prostituição, eu também discordo. Se for para tocar por mundo do crime, para fazer apologia a crime, a tráfico, a drogas, eu também discordo. Entendeu? Se for para tocar por mundo desse sentido. Só que tocar para Deus se resume ao quadrado do templo. É lá onde só tocar para Deus, eu tenho que ficar lá. Quer dizer que o dom que Deus deu às pessoas, ele vai ter que ficar lá. Entendeu? Muitas vezes tocar pro mundo é quando você está tocando músicas na igreja que o contexto dela não tem a ver com o evangelho, com as escrituras. Fala de maldade, de vingança, que você vai estar em cima e vai pisar nas pessoas. E aí falsas doutrinas. Se você der o dízimo, tem música do dízimo. Se você der o dízimo, você vai repreender o devorador. Um bocado de erros. Entendeu? Músicas do princípio do mundo, da prosperidade, que você não precisa ser pobre, que você tem que ter prosperidade, que você tem que ter carro, que você tem que ter isso. Músicas mundanas. E dentro desses lugares, eu falei que tem músicas que falam de amor, de pessoas que não estão nem na igreja, tipo Roberto Carlos, um exemplo, e que tem a ver com o evangelho. Eu dei até exemplo de uma música chamada A Amizade, que o refrão dessa música chamada Amizade diz assim: quero chorar o teu choro, quero sorrir teu sorriso, valeu por você existir, amigo. E em Romanos 15, eu acho que versos 20, Paulo fala: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Ou seja, esse texto, essa frase, esse refrão dessa música tem a ver com esse texto das escrituras, entendeu? E a música não fala Deus, Senhor Jesus, assim como o livro de Ruth no Velho Testamento. O livro de Ruth não fala a palavra Deus em todo o livro, mas é um livro tido como espiritual, entendeu? Passou no cano das escrituras e a vida de caráter dela salvou o povo dela, entendeu? De ser destruído. E Deus foi glorificado através da vida de caráter dela, entendeu?
Então, músicas evangélicas não é porque tem Deus, Senhor Jesus, não é. O contexto tem a ver com as escrituras, fala de evangelho. E se usar texto do Velho Testamento que mandava matar e tal, isso não é evangelho. Hoje é diabólico pra gente essa palavra. Então, as pessoas estão presas ainda com essas ideologias antigas, entendeu? Estão presos ainda ao quadrado, adorar a Deus, ao templocentrismo, a doutrina do templocentrismo na mente das pessoas, que a ofertar a Deus é como você dá um dinheiro lá no quadrado. Não é quando você pega e ajuda um necessitado, e Deus fala, quando você ajuda o necessitado, você faz a mim, você empresta a mim. Jesus fala em Mateus 25, quando você faz alguma coisa aos pequeninos, fizeste a mim, eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber. Mas vai ter pessoas que não fazem isso, mas está lá na igreja dando dízimo de todas as ofertas. Então vamos abrir a mente, pessoal. Entendeu? Abrir a mente. Se a gente não abrir a mente, pessoas que críticos do evangelho não vão até querer Deus, mas vai dizer, pô, tanto erro. Entendeu? Você não vê advogados, você não vê gente universitária, médicos fazendo parte de muitos tipos de religiões cristãs, denominações. Porque muitas doutrinas fanáticas, pessoal, eles repetem essas coisas. Então, a minha visão sobre música, sobre muita coisa é assim, não é para se fechar e ficar fechado, não. Jesus, ele comia com os publicanos e pecadores. Você não vê Jesus o tempo todo com os religiosos, como nós cristãos ficamos sempre com crentes. Jesus andava e comia com eles. Os fariseus criticavam, mas Jesus dizia, eu vim chamar os pecadores para o arrependimento, não os justos. Teve um dia que uma pessoa me disse, Gerson, você com esse tipo de discurso de evangelho, de ideologia, você vai até com... O pessoal que não é cristão vai gostar dessa ideologia. Uma ideologia assim aberta, tal, uma porta um pouco larga, me disseram. Mas os cristãos vão te odiar, vão se zangar com você. E eu falei, eu não vim chamar os justos para o arrependimento, e sim os pecadores. E a pessoa deu risada porque ela sabia que eu estava citando uma palavra, uma frase de Jesus, entendeu? Então vamos abrir a mente e vamos entrar nos esportes, vários tipos de esportes legais, na música, e vamos pregar o evangelho, mostrar que a gente pode fazer isso de uma maneira boa, louvável, que a vida nossa de honestidade de caráter glorifique a Deus, entendeu? Todos dirão, Jesus disse, todos dirão que vocês são meus discípulos se vocês amardes uns aos outros. Então essa é a visão. Através das nossas atitudes é que a gente prega o evangelho, se infiltrando. O reino de Deus é se infiltrar e tomando tudo. É como fermento que vai aos pouquinhos e daqui a pouco leveda toda a massa. O reino de Deus é assim. E uma frase que eu gosto sempre de citar é que nós evangelizamos mais com a maneira que nos comportamos do que com o que falamos. Por isso devemos sempre evangelizar. Se tivermos a oportunidade, aí sim nós devemos usar as palavras.